Saúdo o magnífico reitor e equipa reitoral, diretores das unidades orgânicas e UECAFs, subdiretores e subdiretoras, provedor do estudante, professores e professoras, estudantes e premiados, funcionários e funcionárias, uma saudação especial ao Dr. Aguiar Branco e à Fundação Engenheiro António de Almeida. Também uma saudação especial ao professor Dr. António Dias de Figueiredo. Minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são dirigidas aos novos e às novas estudantes que escolheram a Faculdade de Letras para continuarem o seu percurso de aprendizagem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Saibam que tudo faremos para que esta nova fase das vossas vidas seja de crescimento e de descoberta. Desejo-vos os maiores sucessos e realização académica e pessoal. Este vosso primeiro ano na universidade será diferente. A universidade é, por princípio, um espaço de encontro, de troca de ideias, de discussão, de partilha, de socialização. Neste sentido, a matriz da Universidade de Coimbra, a matriz da nossa Faculdade de Letras, é o ensino presencial. No entanto, a atual situação pandémica ditou a necessidade de repensarmos a nossa estratégia e as nossas práticas para que, neste período de excepcionalidade, seja possível garantir um equilíbrio entre o ensino de referência que caracteriza esta faculdade e o valor maior que é a segurança de todos e de todas. O modelo de organização das atividades letivas na faculdade, consensualizado pelos diferentes órgãos e por toda a comunidade educativa, foi para que as atividades letivas funcionem num regime híbrido, com uma dimensão presencial e à distância, tendo em atenção a natureza de cada curso e ciclo de estudos, as características de cada unidade curricular e as condições específicas de lecionação, nomeadamente o número de estudantes inscritos. Acredito que a vossa escolha de frequentarem a FLUC tenha tido, desde logo, em consideração a nossa oferta formativa. Nos últimos anos, os cursos de primeiro ciclo sofreram uma profunda mudança na estrutura e na organização, na forma como vocês são responsáveis pela escolha e pelo momento em que realizam as unidades curriculares e pelos cruzamentos disciplinares que pensam ser os mais adequados aos vossos interesses. Naturalmente, no quadro do esquema dos cursos, da orientação tutorial e da orientação dos diretores e das diretoras de curso. Sei que para quem chega seria mais confortável ter um plano de estudos fechado, mas no ensino superior e, aliás, na nossa vida, o mais importante é que adquiram os conhecimentos e as ferramentas que vos permitam fazer as vossas escolhas e definir o vosso caminho. Este é mais um tempo para continuar o processo de formação que vos permitirá responder aos desafios futuros com confiança. Contem com a faculdade para vos ajudar. Este ano, o processo de escolha foi, seguramente, para muitos, mais difícil, condicionado pela forma como a matrícula e as inscrições nas unidades curriculares foram realizadas. O início das aulas e o apoio das direções de curso, docentes e colegas têm, no entanto, estou certo, permitido que as vossas decisões sejam mais informadas e correspondam melhor aos vossos interesses e expectativas. O corpo docente, que é altamente qualificado e experiente, será decisivo neste vosso percurso escolar na faculdade. E também neste campo, os anos recentes têm sido de mudança. Com a renovação do corpo docente, começamos este ano com a vantagem de ter um conjunto expressivo de novas e novos docentes, que estou certo, com as suas ideias e conhecimentos, ajudarão a renovar e reforçar o ensino e a investigação realizados na faculdade. Quer dizer que o ensino, a forma de ensinar e aprender e a mobilização dos e das estudantes será para nós, faculdade, uma prioridade. Contamos com o NEFLUC, peça fundamental neste processo de mobilização dos e das estudantes, desde logo nas atividades de ensino e aprendizagem, mas também na dimensão extracurricular e associativa. Mesmo tendo o início de ano letivo sido diferente, mais uma vez o NEFLUC tem procurado corresponder às dúvidas dos e das
novos e novas estudantes da faculdade, procurando participar de forma ativa na integração dos e das recém-chegados e chegadas, nomeadamente no conhecimento do funcionamento da faculdade e da universidade. Acredito que há também um outro fator de atratividade da nossa, agora também vossa, faculdade. O facto de a faculdade ter sido, nos anos mais recentes, objeto de um conjunto profundo de intervenções, de modernização e qualificação, que permitem que as salas de aula, laboratórios, salas de informática, bibliotecas, entre muitos outros espaços, ofereçam melhores condições para ensinar e aprender. O nosso compromisso, mesmo no atual contexto, é continuar este processo de qualificação das instalações. Mesmo neste tempo de incerteza, gostava também de dizer que nestes anos em que estarão na faculdade, devem aproveitar a possibilidade de fazerem uma parte do vosso percurso numa outra universidade e num outro país, utilizando o programa de mobilidade Erasmus+, ou outro dos programas de mobilidade da FLUC. Falem com a coordenação Erasmus do vosso curso, que vos orientará nas escolhas e no processo de candidatura. Na faculdade, partilhamos da ideia de que o mérito e a capacidade de iniciativa devem ser valorizados e premiados. A faculdade e também a universidade atribuem um conjunto de prémios e bolsas de mérito para aqueles que se distinguem. Como habitualmente, destacamos nesta sessão, que formalmente abre o ano letivo, aqueles que entraram na nossa faculdade através do concurso geral de acesso, com média igual ou superior a 18 valores. Este ano tivemos 22 estudantes que, nestas condições, são distinguidos e distinguidas pela Faculdade de Letras e pela Universidade de Coimbra. Quero também destacar os e as estudantes a quem foram atribuídas as bolsas de mérito de segundo e terceiro ciclos relativas ao ano letivo 2019-2020. Nesta sessão, tenho ainda o enorme prazer de anunciar os nomes dos prémios promovidos pela Faculdade de Letras, o Prémio FLUC Publicações Internacionais e o Prémio FLUC Ensino. Este ano, o júri atribuiu o Prémio FLUC Publicações Internacionais à professora doutora Margarida Miranda, da secção de Estudos Clássicos do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas. O Prémio FLUC Ensino foi atribuído ao professor Dr. Alexandre Franco de Sá, da secção de Filosofia, Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras. A todos e a todas, docentes e estudantes que foram distinguidos, os meus parabéns. Saibam que é um orgulho ter-vos na Faculdade de Letras. O funcionamento da faculdade e das atividades letivas, mesmo com as dificuldades e desafios com que nos deparamos diariamente, tem possibilitado o cumprimento dos objetivos e da missão da Universidade com a participação de todos e de todas. Este é um tempo também para pensarmos o futuro, a nossa oferta formativa, os métodos de ensino, a forma como nos organizamos, procurando que o contexto atual possa igualmente ser entendido como uma oportunidade. Certamente que, logo possível, o ensino presencial irá regressar e velhas rotinas serão retomadas. Teremos de ser capazes de responder aos desafios, desde logo incorporando as plataformas e ferramentas de ensino à distância no ensino presencial, procurando otimizar as aprendizagens recentes e os recursos, potenciando o esforço realizado nos últimos meses. É tempo de repensar o modelo de ensino, avaliando-se os benefícios de um desvio do foco da transmissão de conhecimentos centrada no docente para o desenvolvimento de competências centrado nos e nas alunos e alunas. Este processo tem-nos levado a refletir sobre as formas como os e as estudantes devem ter um papel mais ativo nos processos de aprendizagem, cumprindo aos docentes facilitar e orientar essa aprendizagem. Aproveitemos este contexto para reequacionar o conjunto de atividades pedagógicas, redefinir objetivos, estabelecer programas de trabalho e, o que é mais decisivo, implementar novos procedimentos ao nível da execução, acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Será necessário, igualmente, testar procedimentos e plataformas, investir na formação e solicitar a ajuda de recursos humanos especializados, o que só é possível em conjunto com a Universidade.
Enfrentar e vencer estes desafios exige uma participação de todos e de todas, docentes, estudantes e corpo técnico, e requer a procura de soluções criativas e inovadoras e de um sentido ou ideia de escola. Gostaria ainda de dizer que devemos enfrentar o futuro com esperança, otimismo e confiança. Sendo este um tempo novo, a comunidade da FLUC, docentes, estudantes e funcionárias e funcionários, respondeu de forma responsável e comprometida aos desafios e condicionalismos decorrentes da pandemia global. Todos e todas saberemos continuar a encontrar as melhores respostas e as soluções inovadoras que permitirão que a FLUC continue a ser uma instituição de referência no ensino, na investigação e na relação com a comunidade. Termino dizendo que é para nós uma honra e um privilégio que o professor Dr. António Dias de Figueiredo tenha aceitado proferir a conferência de abertura do ano letivo, desejando a todas e a todos um excelente ano letivo de 2020-21. Muito obrigado. Olá, o meu nome é Rafael Cabete Oliveira e sou presidente do Núcleo de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra. O NEFLUC-AC é um dos 26 núcleos de estudantes da Associação Académica de Coimbra. O núcleo tem de ser a primeira instância para a resolução dos problemas dos estudantes. É importante que os estudantes de letras nos vejam como um alicerce. É neste sentido que nós lutamos. É uma vontade nossa estar próximo de vós. Antevê-se um ano difícil, pelo tempo atípico que vivemos, mas cabe-nos a nós, todos, como pessoas singulares, nos sabemos reinventar e explorar ao máximo dentro das limitações que vivemos. A FLUC dispõe, felizmente, de uma oferta alargada de ensino, sendo isso fulcral para a nossa formação e para sairmos de uma forma diferenciada para o mundo laboral. Do NEFLUC, os estudantes de letras podem esperar sempre determinação na resolução de todos os problemas pedagógicos e apoio na inserção no mercado de trabalho. Estamos aqui também para vos dispor de atividades lúdicas, formativas e de caráter cultural, pois o dinamismo dos nossos estudantes, para nós, é importantíssimo. É um foco nosso aproximar os estudantes, tanto ao núcleo como à faculdade, e que se desenvolva um sentido de pertença mútuo. É importante que os estudantes se sintam representados. É uma ambição nossa que exista uma solução para 13 cursos e não 13 soluções para um curso só. Estudar na Faculdade de Letras é ser dinâmico, único e deixará seguramente uma marca importante e singular na tua vida. A mensagem que tenho a passar é que vivam estes momentos intensamente, mantendo sempre a consciência dos tempos que vivemos e que todos somos agentes de saúde pública. Contem com o NEFLUC-AC para tudo. Muito obrigado. Bom, eu quero então começar por cumprimentar o Sr. Diretor da Faculdade de Letras e agradecer o convite que me dirigiu para que me associasse à abertura das aulas neste ano académico de 2020-2021, um ano académico tão estranho e em que tantas questões se colocam às universidades. É um prazer e é uma honra para mim corresponder a este convite. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã para começar a apresentação. E talvez fosse interessante referir que quando a pandemia se encontrava no auge da sua primeira vaga, em abril de 2020, o jornal Financial Times convidou a escritora e ativista Arundhati Roy a pronunciar-se sobre o estranho momento que se vivia em todo o mundo. E no fim do artigo, que aqui reproduzo, a autora recordava que as pandemias ao longo dos anos forçaram os seres humanos a romperem com o passado e a imaginarem mundos novos. E ela defende que isso não é diferente agora. Agora é a mesma coisa. E sugeria que o que nós estamos, a pandemia tem o efeito de um portão ou de uma cancela entre um mundo passado e um mundo que vai começar.
convidava-nos a pensar que tínhamos duas escolhas. Ou decidíamos atravessar o portão arrastando as carcaças dos nossos preconceitos e dos nossos ódios, as nossas avarezas, as nossas bases de dados, as nossas ideias mortas, os nossos rios mortos, os nossos céus poluídos, ou tínhamos outra alternativa, que era atravessarmos o portão sem grandes preocupações, com pouca bagagem e prontos a imaginarem um mundo novo e a lutar por esse mundo novo. Aquilo, eu vou seguir esta metáfora nesta minha breve apresentação e tentar explorar algumas linhas de força possíveis na transição para esse mundo novo. E, portanto, vou apresentar um conjunto de cenários para a transição, da transição para esse mundo novo. O primeiro é um cenário que nos leva da escola da explicação para a escola da autonomia. Eu costumo dizer que nós vivemos atualmente numa escola em que a preocupação central é explicar. E muitas vezes diz que o professor é muito bom porque explica muito bem. Eu defendo que a escola tem uma função, obviamente explicar também é importante, mas que a escola tem uma função mais ambiciosa e mais nobre, que é criar autonomia. Obviamente que a explicação é muito importante, mas, a meu ver, a explicação é importante quando é posta ao serviço da criação da autonomia do aluno. Quanto ao aluno, penso que há pelo menos 3 grandes desafios a lançar-lhe. Um deles é que ele passe de um estatuto de dependência para um estatuto de autodidatismo. Isto é, o aluno deve procurar, para conseguir obter essa independência, deve procurar tornar-se cada vez mais um autodidata. No limite, podemos pensar que um aluno que se torne um perito de ser autodidata quase que não precisa dos professores. Deve abandonar o seu estatuto de passividade que tem nas nossas aulas tradicionais e passar à aprovação, passar a tomar as iniciativas. E deve abandonar o isolamento, pelo menos de vez em quando, ou sempre que possível, e abraçar a colaboração. Isto não quer dizer que o isolamento não seja importante para todos os alunos e para todas as pessoas que estão a aprender, mas para construir autonomia, hoje em dia, é extremamente importante saber colaborar, quer liderando, quer sendo liderado, quer colaborando horizontalmente. E, portanto, esta transição da explicação para a autonomia parece-me uma das linhas de força a ter em conta. Uma outra linha de força é do ensino para a aprendizagem. As universidades dos nossos dias são muito centradas no ensino. Eu penso que é capaz de valer a pena recordar esta afirmação do Donald Bly, que era um autor que escreveu um livro famoso em 72, um livro sobre para que é que serve, o livro chamava-se Para que é que servem as aulas teóricas? What's the use of lectures? E numa das páginas iniciais ele sugeria isto: o que é importante é o que o aluno aprende, não é o que o professor ensina. E se nós tivermos uma escola onde o professor ensina muito, mas o aluno aprende pouco, essa escola será, sem dúvida nenhuma, uma escola do ensino, mas não será uma escola da aprendizagem. E, portanto, eu aponto aqui algumas pequenas distinções que convém ter em conta. Na escola do ensino, a mobilização da escola do ensino é em torno dos conteúdos. Portanto, o professor define um conjunto de conteúdos, isso preocupa-se fundamentalmente com os conteúdos, e muitas vezes nem sequer tem em conta o que quer que o aluno aprenda. Apenas mete na sua ideia que o aluno tem que aprender conteúdos. Na escola da aprendizagem, pelo contrário, a mobilização é em torno dos objetivos da aprendizagem, que veio muito ao de cima
no modelo de Bolonha, que coloca precisamente em primeiro plano os objetivos da aprendizagem. Depois, na escola do ensino, o professor explica os conteúdos e controla, no fundo, todas as atividades. Na escola da aprendizagem, o professor aconselha, auxilia, autonomiza e, sempre que possível, constrói poder, oferece poder ao aluno para ele construir a sua aprendizagem. Na escola do ensino, as atividades são planeadas ao pormenor. Na escola da aprendizagem, faz-se, em geral, um planeamento global das atividades e depois a escola vai-se, ou o professor, vai-se adaptando à forma como os alunos reagem. Na escola do ensino, a avaliação, em geral, separada do ato de ensinar. Na escola da aprendizagem, a avaliação acontece ao mesmo tempo que a aprendizagem, e a aprendizagem é, em geral, ou sempre que possível, partilhada. A avaliação da aprendizagem é sempre possível partilhada pelos alunos. Um terceiro desafio é tentar que a escola desse novo mundo promova a transição do individual para o social. O individual, visto como uma visão mecanicista e uniformizadora da educação, portanto, o individual vê todos os alunos como sendo, ou deseja que os alunos sejam relativamente semelhantes, e até se dá mal com os alunos que têm um comportamento muito distinto uns dos outros. É uma escola da transmissão do conhecimento, privilegia a transmissão do conhecimento, privilegia a disciplinaridade, privilegia a autoridade, a hierarquia e a independência, elogia a uniformidade e a docilidade e dá normalmente primazia à quantidade. Portanto, até na própria avaliação tende a atribuir uma função muito quantitativa e fria. Na escola social, a visão é social, é mais orgânica, é mais diferenciadora, procura-se que os alunos sejam diferentes. É uma educação muito aberta à interdisciplinaridade, sempre que possível. Dá predominância à colaboração, à autonomia e à interdependência. Elogia a diferença entre os alunos e a criatividade. E, se for uma boa escola social, privilegia a qualidade, embora, obviamente, não prescinda da quantidade. Um quarto ponto, uma quarta linha de força, é aquilo que eu costumo chamar a transição dos conteúdos para os contextos. Isto corresponde a uma luta que eu tenho tido ao longo dos últimos 20 ou 20 e tal anos, mais de 20, tentando precisamente, e tive mesmo a nível europeu, dirigi alguns projetos relacionados com uma alternativa para os processos de aprendizagem, em que o que se privilegia não são os conteúdos, embora os conteúdos naturalmente sejam importantes, mas o que se privilegia é os contextos. Isto é, os contextos que se criam para que o aluno possa aprender. Segundo essa ótica, ensinar, e portanto a função do professor é criar contextos, não é explicar, é criar contextos onde o aluno aprenda. Obviamente, se o aluno está pouco à vontade e necessitar de alguma ajuda, depois o professor terá que o ajudar e dar-lhe explicações. Mas o grande desafio é criar contextos onde o aluno possa aprender. O aprender é explorar os contextos. E explorando esses contextos, esses desafios que lhe são colocados, desenvolver os saberes, as competências, os valores e as atitudes. E nesta ótica, a função central da educação portanto, e a função do professor, é criar contextos, é criar desafios, é propor trabalhos, é propor leituras, é motivar os alunos. Portanto, no fundo, é criar contextos para que eles aprendam, procuram aprender. Nesse sentido, o grande desafio da educação, a meu ver, é construir uma aprendizagem hoje em dia, e esse desafio surge hoje em dia, porque hoje em dia nós podemos construir contextos muito mais ricos, quer do ponto de vista cultural,
quer do ponto de vista da atividade e interação, porque podemos recorrer às tecnologias. E, portanto, o grande desafio é, hoje em dia, criar contextos que antes, na escola do passado, não existiam e que hoje são possíveis precisamente graças às tecnologias, aos progressos das ciências da educação nos últimos 30 anos e eu diria também aos progressos das neurociências nos últimos 10 anos, quando aplicadas à educação. Um outro desafio, e este desafio já se coloca no tópico, digamos, no âmago do tópico desta minha apresentação, é o de relacionar a presença com a distância. E aquilo que eu defendo é que a escola, ou que a universidade, do tal novo mundo para onde nós queremos transitar, seja uma escola, uma universidade com presença, mas uma presença que se prolonga para a distância. E vale a pena salientar algumas variáveis, alguns aspectos importantes nessa distinção entre a escola do passado e a escola que integra a distância na sua missão. Uma dessas variáveis é a simultaneidade. A aula presencial tradicional assenta na simultaneidade. O professor fala e o aluno ouve. E o professor está tão habituado que a simultaneidade torna-se para ele o oxigênio. Um professor sem simultaneidade, um professor a quem se tira a possibilidade de ver o aluno e ver a reação do aluno, sente-se quase que asfixiado. E por isso vê-se quase desesperado se não tem uma videoconferência que possa pô-lo a comunicar com o aluno. Portanto, o professor da aula tradicional precisa desesperadamente da simultaneidade. Na educação à distância, ou quando a escola se prolonga para a distância, a simultaneidade só é necessária de vez em quando e só se usa quando é necessária. À distância, as intervenções dos professores podem ser muito mais curtas e são essencialmente para criar os contextos para os trabalhos que os alunos vão realizar. E os alunos depois podem, depois de participarem nessas intervenções do professor, podem trabalhar então autonomamente ou em pequenos grupos, já sem estarem dependentes do professor. Uma outra variedade são os tempos, ou outra variável são os tempos. O tempo do professor tradicional é o da campainha industrial de há 200 anos. Como sabemos, as escolas foram criadas à semelhança das empresas da era industrial, da Revolução Industrial, e nessas empresas, de hora a hora, tocava a campainha para marcar os tempos. Às vezes com mais frequência, mas normalmente era de hora a hora. Hoje em dia, os tempos da aprendizagem à distância, e que é possível explorar precisamente porque é flexível, são os tempos da cognição humana, que são muito diferentes dos tempos industriais. O ideal, em geral, são módulos letivos de, às vezes, até 5 minutos, mas mais normalmente 10 ou 15 minutos, que são intercalados com tarefas que os alunos realizam de forma autónoma. Uma outra variável é o controlo. Numa aula tradicional, o professor tem que controlar, porque senão era um caos. E, portanto, na aula tradicional, a simultaneidade obriga o professor a controlar de forma bastante estreita a aula, privilegiando a explicação e impedindo a autonomia do aluno. Se dava autonomia ao aluno, a aula seria um caos. Na distância, pelo contrário, o controle pode ser aberto e pode inclusivamente evoluir para lançar a colaboração entre os alunos, para pôr os alunos a avaliarem-se uns aos outros, portanto, promover a avaliação pelos pares e, inclusivamente, lançar processos de co-aprendizagem. Uma outra variável são os ritmos. Na aula presencial, a simultaneidade limita muito a variedade dos ritmos possíveis. Na distância, podem-se estabelecer os ritmos que se quiserem. Por exemplo, nas pedagogias de projeto, os alunos podem trabalhar em grupos, separadamente, e só depois, reunindo de fim,
presencialmente ou à distância, para síntese e avaliação. Na aprendizagem invertida, no chamado flipped learning, os ritmos são completamente trocados. Facultam-se os materiais aos alunos antes da aula, às vezes uma semana antes da aula, eles estudam-nos autonomamente e depois então fazem os seus trabalhos, já os podem fazer na aula, ou reúnem-se em plenário, que pode ser online ou à distância, para debaterem e avaliarem os resultados. Um outro aspecto, outra variável a ter em conta é a tecnologia. Normalmente os professores que estão pouco à vontade com a tecnologia, é paradoxal, mas um professor que está pouco à vontade com a tecnologia sente a necessidade de usar muita tecnologia. Tem medo de prevaricar se não está a usar a tecnologia. E, portanto, muitas vezes usa as tecnologias em demasia na comunicação com os alunos. Ora, o ideal é que essa interação seja tão contida quanto possível. Nós vimos neste período de ensino remoto de emergência os alunos completamente esmagados pela necessidade de estarem a olhar para ecrãs a ouvir o aluno. O ideal é que a interação seja tão contida quanto possível. E isso liberta os alunos para trabalharem autonomamente e para interagirem uns com os outros e em grupos e para eles próprios gerirem esses grupos. Uma outra dimensão é a dimensão, ou uma outra variável, é a da flexibilidade. É a da gestão flexível dos espaços e dos tempos. Na aula tradicional, os espaços e os tempos, o espaço não pode ser mudado, é a sala de aula. Os tempos também são difíceis de alterar. Nos modelos organizacionais, em que usamos a distância como forma de prolongamento da presença, as combinações entre sincronismo e assincronismo, entre presença e distância, são infinitas. Portanto, o professor pode combinar com os alunos, estamos aqui agora a discutir 5 minutos, agora cada um agora vão vocês trabalhar, daqui a 1 hora ou para a semana na mesma altura ou amanhã à hora tal, tornamos a conversar e, portanto, as combinações de sincronismo e assincronismo e de presença e distância são muito flexíveis. Obviamente que há desafios nesta passagem da presença e para a distância. E eu aqui estou-lhe a chamar a transição da paróquia para o mundo. Nos anos 80 houve um livro muito popular, escrito pelo John Naisbitt, que debatia as tendências das sociedades modernas e, obviamente, as tendências para a grande valorização da tecnologia, e ele, a certa altura, fazia esta afirmação: high-tech calls for high-touch, e dizia, onde há muita tecnologia, também é preciso muito calor humano. E este é um desafio que, claramente, a universidade tem que ser capaz de responder. Portanto, a universidade, a meu ver, a Universidade do Futuro, será, sem dúvida, essencialmente uma universidade presencial, mas terá em conta, de facto, que à medida que entramos em tempos de maior incerteza e de maior frieza das tecnologias, é importante que promova mais essa cultura com uma dimensão humana e emocional que seja rico e que proporcione interações. E, portanto, interações humanas ricas. E esse é um desafio para que a universidade tenha uma componente essencial presencial, ou que o coração da universidade seja presencial. Há quem tenha muito medo de que venham a surgir formas de educação exclusivamente à distância. Eu penso que esse receio não tem sentido, porque a educação exclusivamente à distância só resulta para adultos com graus de disciplina e autonomia muito elevados. E esse público, que pode também interessar naturalmente à universidade, mas o grosso da população que vai para a universidade não tem nem esses elevados graus de autonomia nem de disciplina, e, portanto, a universidade da presença continua a ser indispensável. Isto não quer dizer
que a universidade da presença não tenha de se prolongar para a distância. E o que eu defendo é que a universidade dos nossos dias se prolongue para a distância. E esta, digamos, é a essência da minha mensagem, é que a universidade dos nossos dias deve prolongar-se para a distância. No século XII, o que distinguia as primeiras universidades das escolas monacais que as precediam era precisamente o seu caráter universal, a sua abertura para o mundo. Ora, eu penso que no século XXI a universidade tem que assumir também esse caráter universal e essa abertura para o mundo. Só que o mundo hoje já não é um mundo da paróquia. Esse mundo de hoje é o globo todo. E, portanto, a universidade tem que saber prolongar-se para o globo, ou para a distância. E tem que saber construir na distância, portanto, ao longe, construir parcerias e colaborações. Tem que assegurar a sua presença e a sua atratividade. Tem que alargar os seus mercados para a distância e tem que colocar aí os cursos que melhor projetem a universidade para o mundo. E, portanto, este é um desafio que, a meu ver, se coloca de forma muito premente nas universidades do presente, que ainda não se prolongam para a distância. É esse desafio de se prolongarem para a distância. Obviamente que o prolongamento da universidade para a distância coloca desafios grandes ao nível das pedagogias. Hoje em dia há uma uniformidade muito grande nas pedagogias. Ora, as pedagogias necessárias para explorar a distância são muito variáveis. Digamos que temos que usar a caixa de ferramentas pedagógicas toda. E eu dediquei-me ao longo dos últimos muitos anos a fazer um levantamento das pedagogias que podem ser usadas não só presencialmente, mas também à distância. E construí, a partir da literatura dos últimos 40 anos, construí este mapa das pedagogias nos nossos tempos. As pedagogias que nós usamos quase exclusivamente nas nossas escolas são estas. São as pedagogias da explicação e magistrais. Portanto, são as pedagogias da aula teórica, ou da aula em que o professor fala para o aluno. Portanto, nós praticamente só exploramos estas. No entanto, há um universo hoje em dia riquíssimo de pedagogias já devidamente testadas e discutidas e descritas e teorizadas que estão ao alcance do professor. Eu agrupei-as, por um lado, nas chamadas pedagogias da emancipação, portanto, pedagogias que exploram a possibilidade de não só dar liberdade aos alunos, mas também de eles construírem a sua própria liberdade. E aí estão, por exemplo, as pedagogias dos casos, que a Universidade de Harvard usa muito, as pedagogias do blended learning, que eu aqui chamei pedagogias mistas, as pedagogias invertidas, portanto, o flipped learning. Portanto, há um conjunto de pedagogias que promovem a emancipação e que exploram a emancipação dos alunos. As pedagogias de projeto também são pedagogias da emancipação. E, portanto, todas as técnicas da aprendizagem baseada em problemas, da aprendizagem baseada em projetos, do design thinking, as chamadas pedagogias do design thinking, as pedagogias das workshops ou das pedagogias do fazer, são tudo isso pedagogias que também promovem a emancipação. Depois, hoje em dia, e graças à existência da internet e das redes sociais, há um potencial muito elevado para as chamadas pedagogias da socialização. Há um campo
muito rico das pedagogias da comunidade, das pedagogias que recorrem às redes sociais, das pedagogias que se baseiam no estudo de exemplos, e tudo isto são pedagogias da socialização. Também há as pedagogias da colaboração, em que se promove a colaboração entre os diversos participantes, entre os diversos alunos. Há as pedagogias da inteligência coletiva, que são muito exploradas no MIT, em algumas escolas americanas, ali canadianas. Há as pedagogias da co-aprendizagem, há as pedagogias da co-avaliação, com todas as técnicas de avaliação pelos pares e outras variantes de co-avaliação. Para além dessas todas estas são, digamos assim, pedagogias que têm muito que ver com a emancipação. Há as chamadas pedagogias do treino. Destas fala-se muito pouco e, no entanto, são pedagogias muito importantes. São as pedagogias em que se insiste muito, em que se insiste horas e horas. São as pedagogias, por exemplo, que usam os atletas, os atletas olímpicos. Um atleta olímpico treina 8, 9, 10, 12 horas por dia, mas está a aprender. Não está a fazer aquilo de uma forma não evolutiva. Não, um atleta que treina está a aprender. E há, hoje em dia, as conquistas recentes das neurociências mostram que há os processos de treino também semelhantes aos processos que usam os músicos. O músico treina. Costuma-se dizer que o talento num músico é proporcional às dezenas de milhares de horas que ele toca, que ele ensaia. E, portanto, estas pedagogias do treino, ou se quiserem, as pedagogias do ensaio, hoje em dia têm desafios muito interessantes que nós podemos explorar na universidade e que podemos explorar nestes novos contextos que podem ser criados. E depois há as pedagogias da pesquisa, as pedagogias da descoberta, quer as pedagogias lúdicas, e nós hoje em dia há todo um potencial muito elevado nas pedagogias baseadas nos jogos e nos jogos sérios, e há as pedagogias da descoberta, em que o aluno segue um percurso muito semelhante ao percurso de um cientista que faz descobertas. Portanto, eu penso que este mapa é apenas uma sugestão, que espero que seja inspiradora para aqueles professores que queiram começar a explorar aquilo que eu chamo a caixa de ferramenta das pedagogias, que não só funcionam na presença, mas também funcionam à distância, e que no essencial são estas: por um lado as pedagogias da explicação, por outro lado as pedagogias da emancipação, do projeto, da socialização, mas também as pedagogias do treino e da pesquisa. Eu penso que isto é um desafio que se coloca e que é interessante, e todas estas pedagogias, como digo, não têm nada de novo, quer dizer, estão documentadas, estão investigadas. O que elas não estão é suficientemente conhecidas. Portanto, eu mostro aqui para ajudar a navegar este mapa, estão aqui as da explicação, as da emancipação, as do projeto, as da socialização e da colaboração, as do treino e as da pesquisa. Como digo, nós hoje em dia praticamente só usamos esta. E eu gostava de acentuar aqui este contraste, que é nós temos uma variedade imensa de abordagens pedagógicas ao nosso alcance, que estão aqui resumidas neste mapa, mas só usamos estas. Portanto, isto é o essencial do que eu queria dizer. Nós temos perante os nossos olhos uma oportunidade histórica para renovarmos a universidade. Uma oportunidade que a pandemia nos ofereceu. Resta saber se seremos capazes e se saberemos aproveitá-la. E isto é o essencial da mensagem que eu gostaria de aqui deixar.